Olá, amigos. Graças a Deus, a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade de estar aqui conversando com todos os amigos do Facebook. E logo após ao término da live, a gente vai postar no YouTube. Então, os amigos do Facebook, os amigos do YouTube, estou dando bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo e a cores, né? Mas é tranquilo, viu? A gente vai continuar com a proposta das lives que eu... Tem dias que eu vou fazer segunda, tem semana que eu vou fazer domingo, terça, quarta, quinta, conforme for a minha agenda, para não bater muito, se chocar com o meu trabalho. Então hoje eu vou fazer domingo e não vou fazer segunda-feira. O tema é mediunidade, tá? Se vocês buscarem aí no histórico do meu Facebook, a gente vai estudar mais ou menos os 12 tipos de mediunidade. Lembrando que o Edson não é professor, não estou aqui para formar ninguém a nada, só estou aqui como um amigo, usando o meu tempo útil, né, tentando se fazer útil para as pessoas assim que me procuram como médium, como psicoterapeuta, psicanalista, né, para dar um toquezinho. Hoje é um processo bem envolvendo mediunidade, eu ainda vou continuar na pegada mediunidade de inspiração e mediunidade de intuição, e vou dar uns toques para as pessoas. Valeu? Se for dentro do tema, não tem problema algum, as pessoas podem perguntar, ou vou responder dentro das minhas possibilidades, tá bom? Dentro do tema e também, desde que não seja algo, vamos dizer assim, particular, né? Algo que seja muito só para a pessoa, ok? Então, vou dar só uma pinceladinha um pouquinho mais, que eu já tinha dado já da outra primeira, essa é a live número 2, pelo menos deste tema, é a segunda, da inspiração. Eu vou ser mais sucinto e direto. Inspiração é aquilo que eu não preciso tocar, ver, perceber pelos meus 5 sentidos ordinários. Eu não preciso respirar, eu não preciso enxergar, eu não preciso ouvir, eu não preciso tocar e não preciso provar. A inspiração, ela vem de uma interioridade além do que o meu corpo guarda e do que o meu consentimento, pela minha lucidez, apenas pela lógica do raciocínio, abarca. Porém, a inspiração, ela pode vir sempre de fora, mas ela vai sempre também galgar e procurar se firmar num conteúdo anímico da minha alma, não do meu ego. Da minha alma, não da minha consciência. Da minha alma, não da minha mente. Provindo do meu espírito, que é imortal e que teve milhões ou várias encarnações em vários outros planetas, inclusive aqui. Então a inspiração, ela não é dual. Ninguém tem uma inspiração para matar, roubar, trair e prejudicar alguém. Porque ela não se prende nos sentidos propriamente ordinários da inteligência biopsíquica, que é a sensorial, e nem muito menos da inteligência psicofísica, entre e perante os raciocínios do pensamento. Nem sensorial, sentimental e emocional, e nem muito sensorial ou sensória racional. Isso falando de uma forma muito rasa. Não estou aqui para estar dando aula para ninguém, mas é um toque de amigo. A intuição, que é isso que é muito interessante, ela necessita não da nossa certeza, mas ela necessita da nossa imaginação, de algo que os nossos sentidos credibilizam como existente, mesmo que seja uma existência imaginária, fantasiosa. Então, a intuição, ela é algo que vem sempre mediante a cultura, a educação, o bem e o mal que o ego, grau de consciência e mente humana tem sobre as coisas físicas e concebe, acebe ou imagina como pode ser ou se faz as coisas espirituais. Aqui são não visuais, não palpáveis, não auditíveis, não prováveis e nem muito menos avistáveis, vamos dizer assim. Então,
Quando nós somos inspirados pelo Espírito, pode ter certeza que ele está usando o nosso melhor. O melhor em espírito que nós temos para oferecer. Por isso que ser inspirado hoje é muito raro. Porque quando nós somos inspirados pelo Espírito, aquela inspiração, ela nos tira do conforto, do ego que só quer saber, do sentir que só quer sentimento e da emoção que só quer sensação. Quando nós somos inspirados, dar-se ao pensamento, à reflexão, à análise e à lucidez. Mesmo que nós não temos, mas é tão forte aquilo em nós, que a inspiração é nós por nós mesmos. A diferença que extremamente melhorados, evoluídos. Então os mentores, quando é uma energia externa, eles nos inspiram pela glândula pituitária, pineal e também pela glândula timo, a que se fica mais ou menos na altura do coração. Quando eles vibram em nós, essa glândula timo, ela vibra numa frequência em hertz, para quem estuda cromoterapia, acima de 360 hertz, que seria mais ou menos uma sinergia de uma rosa. Se não me engano é 370, 380. O que isso quer dizer, Edson? Quer dizer que o normal dessa glândula vibrar fica entre 68 a 150. Se vai a 360, olha a antena que nós temos no peito, chamada timo, e olha as outras antenas que eu não vou falar em pormenor, que nós temos tanto na glândula pituitária, quanto na glândula pineal. A pineal é o que nos liga com a força espiritual. A pituitária é o campo do sistema límbico, que é o campo das afeições, dos sentidos, das emoções. Ok? Então, Edson está dando vários toques. E a glândula, Edson, que você chamou aí de timo, ela faz o quê? Ela nos dá o sentir. Sentir. Sentir, não é sentido. Então, quando nós somos inspirados pelo Espírito, ele lê no nosso arcabouço de várias vidas, de alma, que já encarnou em vários corpos, homem, mulher, foi doutor, foi escravo, foi prostituta, foi um assassino, ou foi uma criança dotada de inteligência, ou foi, vamos dizer, um marinheiro, ou foi um cigano, tipo, várias vidas com arcabouço intelectual, mas principalmente com arcabouço de sentir moral. Então, inspirar, ele traz um sentido moral único, que é o que é bom, o melhor e o que se faz como água salutar num deserto para todos. Ao ponto que o médium inspirado, muitas das vezes, ele não fala, ele faz, ele executa, ele materializa pelos seus exemplos. Por isso, dentro dos meus estudos desses 26 anos, que não é nada e não prova nada, a inspiração, seja ela mediúnica, de radiação intuitiva, ou a própria inspiração, telementação, psicometria, que são mediunidades ridicularizadas pela grande massa de médiuns que só querem incorporar e muitas das vezes entram na mistificação ou no animismo vicioso, que lá para agosto nós vamos estudar sobre isso, de uma forma bem clara. Sem julgar ninguém, mas são mediunidades nobres, aonde exige do ser caráter, conduta, moral e ética, e aonde coloca o ser na sua graduação sacerdotal como um médium que se liga com os espíritos, não pelo ritual que faz, nem pela forma litúrgica que sustenta, nem muito menos pela religião que segue, ou a filosofia que assim se amodece e se adoutrina, mas só se liga com seres pela inspiração e com evolução, pela lei de sintonia. Então não é pelo que se faz, mas é pelo que se é. Olha a diferença e a bagunça que muitas das vezes dá na cabeça das pessoas. Então, a inspiração é mais ou menos isso. No primeiro áudio que eu conversei, eu falei da inspiração de um outro ângulo. Juntem se quiserem estudar e façam o que vocês quiserem.
Até critiquem também, não tem problema não. Valeu? A intuição, para encerrar nesses 10 minutos, vou falar uns 5 minutos sobre a intuição, ela é interessante. Porque se é uma intuição de um espírito mentor, que até um obsessor pode te dar intuição. Agora, nenhum obsessor, por mais que a pessoa não preste, o carnado seja ruim, ele consegue lhe inspirar. Porque a inspiração necessita um tônus vibracional que se equivala ou se compara a uma elevação moral que nem o obsessor mais intelectual do mundo consegue. Porque nós só nos inspiramos com amor. E nós só nos inspiramos sobre a luz do amar. Amor e amar não é intelectualidade, é sentir. Sentir. Porém, quando nós nos intuímos, não nos inspiramos, o que mais pesa é a inteligência que dá a cultura, ouve bem, cultura moral. Então, pode tanto um obsessor como um mentor nos intuir. O mentor vai me intuir para me dar uma porrada na cara do maluco ali no meio da rua. É uma intuição, eu tive essa intuição. Mas as pessoas muitas das vezes, Renite, elas não se declinam a esses detalhes essenciais na prática mediúnica. Que tem livros maravilhosos, como Edgar Armon, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que ainda é encarnado, Edgar Armon já desencarnou, de Ramatiz, para quem é espiritualista, né? E livros de Umbanda, eu não posso falar, porque ainda eu já li, mas parece que todo livro de Umbanda, e não é uma crítica, é uma observação minha, porque eu sou um bandista, não consegue falar de mediunidade sem falar de ritual. Então, eu pulo essa. Eu vou pular isso. Mediunidade é uma coisa, ritualística é outra totalmente diferente. Não antagônica, mas distinta e diferente. Ok? Então, vamos lá. A intuição, vai que seja o mentor que me intui. Ele vai vasculhar em mim a melhor forma que meu intelectual, com minha inteligência, pode transpassar uma mensagem. Como diligência eu fico guardando e abarcando em mim essa mediunidade intuitiva, que tem o apreço, a validez, né? E por que não dizer o endossamento desta irradiação intuitiva do meu mentor ou dos mentores que vão usar o meu arcabouço moral, intelectual e também de ego, de consciência e de mente humana, de como eu manejo as coisas da matéria, de como eu me apego ou desapego das mesmas, de como eu concebo a realidade do viver e conviver, do porvir, do ir e vir como ser humano encarnado, e de como eu tenho a realidade, em verdade, em fato do que eu nutro, pelo que eu vivo, e nos feitos que assim eu convivo com os outros. Isso materialmente falando, e também espiritualmente falando. Se eu sou um médium criancice, que aquele médium, como eu falei aqui da outra vez, teve gente... eu tive 2 cartinhas, eu não vou dizer de quem, tive 2 cartinhas que... O povo ficou doido comigo, que eu falei uns detalhes aí de algumas ervas de poder, mas deixa para lá. Então a gente entende que muitas das vezes tem médiums criancice, né? Que é aquele médium que está se intuindo por ele mesmo, que daí não é uma intuição, é um reflexo condicionado. Olha só, a maioria das pessoas confunde intuição com inspiração, e quando são, vamos dizer, tem reflexo condicionado, confunde com intuição. O que é reflexo condicionado? Já é uma condição que eu tenho. Eu só escrevo se eu escrever com Astacheran. Deus o livre me guarde se chegar um Exuzinho, esses aí de Umbanda, e vir trazer uma mensagem tão qual elevada como Astacheran. Não pode. Isso é reflexo condicionado. Eu condicionei-me a uma ideia, não a uma frequência. O intuir, os mentores te instigam a se sintonizar a uma frequência ideal para um trabalho que, em frequência, com a reforma interior pelo intuir, ele vai se aprimorando. Médium com seu mentor. O inspirar, você já está numa frequência elevada, aonde raríssimas vezes você consegue chegar sem o seu mentor.
Já o intuir, você pode chegar sem o mentor. O inspirar, não. É muito difícil. Só se a pessoa for um mentor encarnado, um espírito já não de provas, mas de missão e evolução. Estou sendo bem claro, tudo que eu estou falando está em livros espíritas que estudam isso. Até no taoísmo, no budismo zen, pincela alguns dons sobre isso que eu estou falando. Então, posso me tornar repetitivo, mas eu estou aqui para ajudar, não para agradar. Perdão aí, viu? Então, o intuir é algo que ainda necessita muito do manejo de como nós somos e do que nós fazemos e com o que nós nos nutrimos. Por isso que o intuir é dual. O inspirar, não. Então, é muito sutil, mas extremamente poderoso para o espírito, tanto a inspiração como a intuição. Já o reflexo condicionado, que é o que eu vou estudar depois de mais umas 2 ou 3 da intuição e inspiração, que tem muito conteúdo ainda, eu vou falar de outros ângulos, a gente entende que o reflexo condicionado, com o médium que se condiciona, muitas das vezes ele não está mistificando uma intuição, uma inspiração ou até uma incorporação. Mas ele idealizou com tanta força o caboclo poderoso, o Exu malandro, a pombagira linda, bicolor, aquela coisa fantasiosa que eu não critico. Eu também tenho entidades que usam essas roupas, mas a gente tenta separar o que é eles, o que é eu, o que gosta eles, o que gosta o Edson, né? A gente, e outras linhas também espiritual, que tem que seguir certas regras estipuladas muito mais da forma de como eu interpretei, do jeito que deveria ser. Com certeza, meus irmãos médios que estão ouvindo, o teu intuir, ele tem uma tendência a ser um reflexo condicionado, onde você se condiciona a um processo de animismo vicioso. Aonde, olha só como vai embrutecendo, aonde o que mais vai ser trabalhado em você é o campo das afeições, o campo das emoções. Enquanto o inspirar e o intuir necessita de um certo refinamento, principalmente o intuir. O inspirar, não. O inspirar já te pega no peito, na caixa. Te entra, adentra, te permeia com amor. Agora, o intuir ele já te dá um certo refinamento moral. O reflexo condicionado, não. O reflexo condicionado, você vai querer o quê? Um refinamento visual. Você vai querer o que está lá fora. Que é aqueles médios que Deus o livre. Se ele não incorpora o mentor, a casa não tem axé. Se não toca tambor, a casa não está boa. Se não faz trocentos evangelhos, a casa não é protegida. Se o mentor não dá grito, não é caboclo. Se não dá gargalhada, não é Exu. Se for Exu, se pombagira é muito sério, é o médium se fingindo. Que é aquele médium que criou um reflexo de uma condição dele, com as crenças dele, com as criancices dele, com as infantilidades, futilidades dele, sobre a mediunidade dos outros, sobre o sagrado e sobre o que ele tem como divino. Que é isso que é muito interessante. A inspiração, tudo é divino. A intuição baseia-se no sagrado. Já o reflexo condicionado por processos anímicos se baseia pelo que nós damos de pretensão, pré-junção, de algo que nós valorizamos, damos valor. Um dia, mas na próxima nós vamos falar isso, sobre o sagrado divino e sobre o que se faz realmente necessário e essencial dentro da intuição, dentro da inspiração e dentro do reflexo condicionado, que eu pincelei, mas é para a próxima e para o próximo encontro. Valeu? Eu vou deixar no ar, porque ainda vai ter mais uns 2 ou 3 encontros sobre isso, e a gente vai falar de uma forma ecumênica e universalista. Eu não estou falando aqui em tom espírita. Porque eu nem sou espírita. Eu sou espiritualista, ok? Então a gente vai falar de uma forma neste tom.